Nós, como Igreja do Senhor, temos que assumir o nosso papel intercessório. A Bíblia diz em 1 Timóteo, capítulo 2, admoesto-te, pois, antes de tudo, que se faça deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Logo, meus irmãos, nós estamos diante de um mandamento das Escrituras. E o que fazemos com o mandamento? Obedecemos. Então, faz parte do nosso sacerdócio orar pela nossa família, pela nossa igreja, pela nossa cidade, pela nossa nação e pelas nações da terra. Está tudo implícito nesse texto que acabamos de ler. Então, por isso que queremos ter um momento de oração com vocês. Às vezes algumas pessoas me indagam, mas pastor, como orar pelo nosso governo? É sabido de todos nós que os últimos governos do Brasil construíram esta situação a qual nós chegamos. Então, nós estamos submissos à autoridade de Deus e estamos submissos às autoridades constituídas por Deus. Foi Deus que permitiu e constituiu esse governo que está aí. Mesmo que a gente perceba um esvaziamento bastante grande de autoridade, não é? Eu sempre lembro um versículo que está em 2 Crônicas, que diz assim, a rainha de Sabá, se referindo ao reino de Salomão: bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti, para te pôr como rei sobre o seu trono, pelo Senhor teu Deus, porquanto teu Deus ama Israel, para o estabelecer perpetuamente, e pôs-te como rei sobre eles, para fazeres juízo e justiça. Então Deus amou Israel, constituiu um bom rei. Se Deus se agradar de uma nação, o que acontecerá? Para que é constituído um governante? Para que lhe foi dada a autoridade? Para fazer juízo e justiça. Irmãos, grandes injustiças sociais estão sendo praticadas na nossa nação. Por exemplo, o aumento progressivo de tributos para financiar a incompetência. Isso tem ocorrido no nosso país. Até que chegou um ponto em que o povo diz basta. E começou com esses caminhoneiros, porque o Brasil, há décadas, cometeu um erro estratégico muito grande. Nós não temos uma malha ferroviária significativa no país. O país está nas mãos do transporte rodoviário. E eles parou o Brasil.
Agora, meus irmãos, de que maneira nós vamos orar? Já me perguntaram, mas pastor, como que vamos orar? Nós vamos orar. Nós vamos pedir ao Senhor que faça justiça com misericórdia. Só Deus é capaz de fazer isso, desferir um ato de justiça usando de misericórdia. Né? Amém, igreja? Eu estava me lembrando hoje da Inconfidência Mineira, que foi um movimento no Brasil, no tempo de Tiradentes, por causa de 20% que tinham que pagar de tributos. E hoje, praticamente, a tributação está, dependendo do artigo, muito mais do que 40%, às vezes um pouco menos, muitas vezes um pouco mais de 40%. E o povo brasileiro, então, tem sido surpreendentemente passivo. Mas agora chegou num ponto em que não é mais possível. Porque chega num ponto em que o povo tem que trabalhar para financiar o governo. Meses atrás eu li na revista Veja, que assina a revista Veja, que o governo brasileiro, se for contar o número de assessores de cada parlamentar, que é de 20 vezes maior do que o do governo americano, que é a maior economia do mundo. Então, quando você lê um dado como esse, você chega com uma conclusão. Tem alguma coisa errada acontecendo no nosso país. Então, essas coisas que estão acontecendo, por exemplo, a Operação Lava Jato, esse movimento que está aí, isso eu vejo que é o dedo de Deus permitindo esse sofrimento todo. Eu não vejo que o país está desgovernado, eu creio em um Deus que pode prever o futuro e que pode, portanto, controlar o presente. Cremos firmemente que Deus é soberano e capaz. E que estamos sobre uma autoridade que é maior e mais elevada do que as autoridades humanas que estão neste mundo. Por isso devemos nos revestir de autoridade como igreja de Deus neste momento e devemos orar pelo nosso país. Amém? Podemos até sofrer consequências. Por exemplo, hoje eu saí de manhã, percorri todos os postos, fiquei uns 30 minutos percorrendo, não achei uma gota de combustível para colocar no carro. Voltei para casa, agradeci a Deus e aleluia. Podem parar os nossos carros, mas não podem parar as nossas orações. Não podem reter a nossa esperança de que, como nós cantamos, dias melhores virão sobre este lugar e sobre esta nação. Amém? Aleluia. Nós queremos orar então. Eu vou chamar duas pessoas aqui para orar, um adulto e um jovem. Eu queria que o jovem, o Pedrinho, viesse aqui representando esta geração mais jovem, não é? E nós temos uma... Vem aqui, Pedrinho. E eu queria que o Celso Savaia venha. O Celso Savaia representa a nossa geração, a geração mais velha. Então, há muitas coisas que a geração representada aqui no Pedrinho não viu ainda. E há tantas coisas que a nossa geração já viu, não é? Nós somos da geração que testemunhamos a Revolução de 64, a ditadura militar, não é? A geração do Pedrinho não viu nada disso. Mas e a geração dos nossos netinhos? Nós queremos que haja esperança para eles. Amém? Aleluia.
que haja esperança de que eles tenham um país melhor do que o que nós temos, melhor do que aquele que a geração do Pedrinho está tendo. Amém? Então, este é o momento. Vamos orar. E que Deus esteja autorizado pela sua palavra e pelo seu povo a fazer o que é necessário fazer para dar um basta a esta situação que nós, como povo brasileiro, estamos vivendo. Amém? Aleluia. O Celso vai orar e depois o Pedrinho. Vamos ficar de pé e vamos orar com eles. Irmãos, eu queria só ler um Salmo 128. Ele diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Aqui está falando, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Se nós andarmos segundo a vontade do Senhor, essas promessas são para nós também. Amém? É para a igreja, é para aquele que olha para o alvo, que é Jesus Cristo. E é isso que nós vamos fazer. Nós vamos entregar a nossa nação nas mãos daquele que pode e conhece todas as coisas. Pai querido, nós queremos dizer, Senhor, que Tu és o Rei dessa nação, e que nós, Pai, queremos confiar, queremos depositar toda a nossa expectativa, toda a nossa ansiedade nas Tuas mãos, Pai, porque sabemos que aquilo que Tu tens preparado, aquilo vai ser realizado, Pai. E a Tua igreja está aqui intercedendo, Pai. A Tua igreja está pedindo para que Tu venhas com a Tua mão de poder, a Tua mão de bênção, a Tua mão de misericórdia, para trazer direção para essa nação, Pai. Colocamos todos os políticos, Pai, colocamos esta eleição nas Tuas mãos, para que aqueles que estiverem de acordo com a Tua vontade sejam eleitos, ó Pai, mas que o Teu Espírito Santo esteja falando com cada um de nós, esteja falando com o Teu povo, trazendo paz, trazendo segurança, trazendo, não deixando nos desanimar, Senhor, porque nós não queremos olhar para as circunstâncias, queremos olhar para aquilo que Tu tens, Pai. Nós confiamos em Ti, Pai, nós descansamos em Ti, e queremos pedir a Tua bênção sobre esta nação, sobre cada estado, sobre cada cidade, sobre cada família, sobre cada um de nós, Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém, Deus, ainda na Tua presença, primeiramente nós queremos pedir perdão, Deus, pelos nossos pecados, pelo pecado do povo brasileiro, Jesus. Perdoa pela nossa passividade, Jesus, perante a tudo isso que temos vivido. Perdoa muitas vezes pela nossa infidelidade, na falta de oração, Senhor Jesus, como povo. Perdoa porque muitas foram as vezes que nós não dobramos os nossos joelhos diante do Senhor, Deus. Tentamos fazer com as nossas próprias forças aquilo que só o Senhor pode fazer, Deus. Deus, nesse momento eu quero trazer à memória aquilo que nos dá esperança, Deus. Deus, o Senhor é a nossa esperança, o Senhor é nosso bom pastor, o Senhor é o Deus que estabelece reinos, Deus. O Senhor é o Deus que constitui e destitui, Senhor Jesus, presidentes, reis. Nós pedimos nesse momento que o Senhor venha estabelecendo a Tua ordem sobre essa nação, Jesus. Estabelece a Tua ordem, Senhor Jesus, sobre o Brasil. Perdoa o pecado do Brasil, Deus. Perdoa o pecado dos políticos, do povo brasileiro. Perdoa a corrupção que tem estado nessa nação, Jesus. Nós pedimos a Ti, Deus, que o Senhor esteja agora enviando os Seus anjos, Deus, entrando no reino espiritual, repreendendo todo ataque do inimigo contra essa nação, Senhor Jesus. Toda a consagração feita a Satanás, nós declaramos caindo por terra no nome de Jesus. Nós declaramos
declaramos o reino do Senhor sobre a nação brasileira, Jesus. Nós declaramos o reino do Senhor sobre o povo brasileiro, Deus. Nós pedimos que o Senhor esteja vindo estabelecer a tua ordem, Deus, sobre o poder legislativo, judiciário e executivo dessa nação. Nós pedimos que o Senhor venha sobre a segurança, sobre a saúde, sobre a educação, sobre os órfãos, sobre os idosos, sobre as crianças, sobre os jovens, Jesus, os adultos. Vem, Senhor Jesus, sobre a tua igreja também, que a tua igreja se levante, Deus, e permaneça em oração, Deus. Assim como o pastor Paulo falou, pode nos faltar combustível, mas não nos faltará, nada pode faltar, nada pode parar a nossa oração, Jesus. Que nós venhamos, como povo de Deus, permanecer fiéis, crendo que a nossa oração não é em vão, crendo que o que nós oramos aqui é ligado no céu, Senhor Jesus, e que o Senhor escuta aquilo que o teu povo diz, Pai. Deus, tua palavra diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nós pedimos que o Senhor esteja sarando o Brasil, Deus, fazendo de novo o Brasil uma terra fértil, Deus, uma terra, Senhor Jesus, que venha frutificar para a honra e glória do Senhor, Deus. Estabelece o teu reino, Deus. Nós já vivemos o nosso passado, temos vivido agora o nosso presente, mas nós consagramos, Deus, o presente e o futuro, crendo que o Senhor é a esperança para a minha geração, o Senhor é a esperança para o tempo atual, o Senhor é a esperança para o nosso futuro, Jesus. Entregamos tudo nas tuas mãos, Deus, a economia desse país, Deus. Não deixe, Deus, o Brasil ser motivo de zombaria lá fora, Jesus. Não deixe o povo brasileiro sofrer injustiça, Deus. Vem, estabelece, Senhor Jesus, o teu reino, Deus, o teu reino de justiça sobre essa nação, mas também, Deus, estabelece a tua misericórdia, Deus, porque nós sabemos que sem a tua misericórdia, Deus, nada vai ser desse país, Pai. Tem misericórdia do Brasil, Jesus. E eu quero orar em especial por esses políticos, Deus. Eu peço que o Senhor, Deus, esteja causando arrependimento mesmo no coração deles, Deus. Eu sei que é difícil muitas vezes acreditarmos que eles podem se arrepender, mas nós oramos porque são homens e mulheres, Deus, como nós. Deus, nós pedimos que o Senhor gere arrependimento, quebrantamento nesses corações, Deus, que eles venham admitir a falha, os erros, os roubos, a corrupção, Senhor Jesus, que eles cometeram, Deus, e que eles se arrependam, Deus, enquanto é tempo, Jesus. Nós pedimos ao Senhor, Deus, ser conosco, Deus, ser com nós durante essa semana, Deus, e que nossa confiança esteja no Senhor, Deus, que os nossos olhos estejam firmados em Ti, Deus, o autor e consumador da nossa fé, Deus, no nome de Jesus que eu oro, amém. Obrigado, amados. Podem assentar, irmãos. Glória a Deus. O recado da oração foi dado e vamos continuar orando na nossa devoção diária. Vamos estar exercendo o nosso sacerdócio. Amém? É a nossa função neste momento fazermos isso. Queria convidar o pastor Nê. O pastor Nê vai ministrar a palavra. Em breve ele vai estar viajando, vai ficar um período ausente. Então hoje ele vai ser o nosso mensageiro. Que Deus abençoe e Deus o use. Deus abençoe. Glória a Deus. Gostaria de uma oração antes. Uma grande parte da igreja lembra e conhece a Daniela e o Beto. Pastor Beto, a Dani, sobrinha da Laérce, que foi membro dessa igreja aqui, bem no começo. Ela recebeu, o casal receberam um chamado de Deus para implantar uma casa de oração 24 horas em Cuiabá. Então eles são pastores em Maringá, e para isso eles foram passar por um treinamento lá nos Estados Unidos, em Kansas City, num ministério que chama IHOP, International House of Prayer, Casa Internacional de Oração. E lá nesse lugar tem oração 24 horas, talvez acho que é o único lugar do mundo que se ora 24 horas ininterruptamente, né? E eles foram ser treinados, estão lá nos Estados Unidos, e por direção profética lá, ela está sendo ordenada pastora exatamente nesse momento. O culto lá é às 5 da tarde, que é 7 horas nosso, né? Então ela está sendo ordenada nessa hora. Ela pediu para orarmos por ela, porque ela é filha dessa casa, e eles são
bênção e nós queremos estreitar mais os nossos vínculos, porque eles estão dedicados 100% ao ministério. Então, gostaria de orar por eles nesse momento que ela está ali, ela sente a necessidade do apoio da igreja, ela não se sente uma pessoa assim, tão qualificada para isso, mas é Deus que qualifica. Ela nunca se preocupou com isso, mas ela sempre foi uma pastora muito com excelência, né, no ministério ali em Maringá, e agora eles estão indo para Cuiabá. Dia 12 ou 15 de junho eles estarão voltando e vão direto para Cuiabá para começar esse ministério lá. Então, ora comigo aqui e abençoa em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos pela vida da Daniela, Senhor, sua casa, sua família, seu filho. Senhor, e nessa hora que ela está ali, recebendo aquela imposição de mãos, aquela ordenação, aquela unção como pastora, e nessa hora todo o império das trevas se aquiete, esteja subjugado, porque vai se levantar agora uma pessoa com muito mais autoridade no mundo espiritual para a libertação dos cativos. Em nome de Jesus, abençoamos a Dani, profetizamos sobre a vida dela, a porção dobrada do Espírito Santo sobre a vida dela, e que o melhor de Deus, que ainda está por vir, se inicie agora, Senhor, na vida dela, e que ela receba de Ti, Senhor. Nós a abençoamos, abençoamos a família e o ministério que há de se levantar através da vida deles. Obrigado porque a Dani foi aqui uma discípula fiel e permanece, ela e seu esposo, seu filho, discípulos teus, e estão todos ali sendo treinados. Obrigado, Senhor. Nós os abençoamos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Quem trouxe Bíblia? Evangelho de João, capítulo 17, versículo 15, diz assim a palavra de Deus: Jesus estava orando ao Pai, uma oração sacerdotal, né? E a gente entende que sacerdócio na Bíblia, que é o que Jesus era, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e a Bíblia registra que nós hoje somos reis e sacerdotes. Eu queria que você fosse assim, investido dessa unção de sacerdócio, tivesse mais consciência dela. Inteligência espiritual é sacerdócio. O que será que é burrice espiritual? Burrice espiritual é religião. Sacerdócio é inteligência espiritual. E Jesus, ali expressando o máximo dos seus atributos divinos, orando pela igreja, orando pelos filhos, pelos seus filhos. Então ele diz assim no versículo 15: Pai, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Eles não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Pai, eis-nos aqui nessa noite, queremos ser alertados quanto ao sacerdócio, quanto à condição de inteligência espiritual. Desperta, Senhor, os nossos sentidos espirituais mais e mais, para entendermos os teus propósitos e vivermos uma vida frutífera e objetiva. Não nos deixe perdidos na religião, não nos deixe sem rumo, andando para frente e para trás e em círculos. Conduza-nos com uma visão aguda, como uma flecha que acerta o alvo. Eis aqui a tua igreja, eis aqui cada membro, suas famílias, e eu intercedo por esta igreja, para que ela seja cheia de toda inteligência espiritual e cresça no conhecimento e na graça do Senhor Jesus, sendo, conforme a tua palavra diz, frutíferos em toda boa obra, em nome de Jesus.
Amém. Isso bastaria. Mas, irmãos, tudo que aconteceu essa semana, o Espírito de Deus me falou fortemente que é apenas um alerta, uma advertência para nós, de como esse mundo, esse sistema que vivemos, está tão fragilizado, tão vulnerável. E eu pergunto para você, aonde está a tua confiança? Em tese, como cristãos dizemos, está no Senhor. Mas nós somos muitas vezes distraídos e andamos por aí, abastecemos o carro, vamos no supermercado, compramos, vamos no banco, fazemos transações, sacamos, depositamos, recebemos, pagamos. Você percebeu com essa greve que teve aí, apenas de motoristas de caminhão, a fragilidade do sistema? Que se nós confiarmos demais nesse sistema, poderemos ser severamente surpreendidos? Onde está o nosso alicerce? Onde está a nossa vida? Qual é a nossa confiança? Onde estamos depositando a nossa energia, a nossa atenção, a nossa luta, a nossa batalha, o nosso esforço? Será que no mundo? E a propósito, o versículo diz aqui, Jesus orando, não peço que os tire do mundo. Ora, nós estamos no mundo, não estamos? Estamos ou não? Sim. O que é o mundo? Cosmos. A humanidade. O curso natural das coisas que se seguem. A grande maioria, que nós sabemos que predomina, a grande maioria predomina os valores carnais, mundanos, da cobiça, do homem natural, sem Deus. A minoria tem temor a Deus, a grande, se podemos dizer assim, a grande minoria, muito pequena, que teme a Deus, que tem respeito a Deus, representa o reino de Deus. Existem apenas dois sistemas que se misturam em um só, que é a cultura do mundo, que é o que nós vimos essa semana, a fragilidade toda, e a cultura do reino, a igreja, cultura do reino de Deus, e a cultura do mundo e a cultura do reino influenciam a igreja. Aqui nós. A igreja, sob o ponto de vista de Deus, será muito mais próspera e bem-sucedida se houver o predomínio da cultura do reino aqui dentro, em meio ao mundo. Porém, se a igreja predominar a cultura do mundo, ela não passa de uma religião fria, irrelevante. A igreja, se ela tiver o predomínio da cultura do mundo dentro dela, ela não vai passar de um sal que não salga. Mateus 5, se o sal, vós sois o sal da terra, se o sal não salgar, não der gosto, para nada aproveita, a não ser para ser pisado pelos povos, pelas nações, como pó. A igreja que predomina a cultura do reino, ela passa a ser relevante. A cultura do reino de Deus é representada na palavra de Deus, a palavra de Deus que determina a essência da igreja, não é o mundo que determina a essência da igreja. Nós estamos no mundo, versículo 16, mas não somos do mundo, amém? Fala, eu não sou do mundo, mas eu estou aqui. E se eu estou aqui, eu tenho que ser o que Mateus 5 disse? Sal. Eu tenho que ser luz.
Então, se eu estou no mundo, eu tenho uma missão sob o ponto de vista de Deus: ser sal e luz. Se o sal não salgar e a luz não iluminar, para que aproveita? É religião, competição, guerras, né? Vergonha, igrejas vazias, igrejas sem propósitos. O mundo jaz no maligno. João, 1 de João capítulo 2, versículo 15 diz: não ameis o mundo, estamos no mundo, mas a Bíblia diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, no cosmos, você percebe que mundo, a insistência da Bíblia, do apóstolo Paulo, de Jesus, em falar essa expressão cosmos, mundo. Porque tudo que há no mundo, a cobiça da carne, os desejos carnais, que o cosmos, a humanidade vive baseado nisso, salvo uma minoria, que deveríamos ser nós, os cristãos. Tudo que há no mundo, a concupiscência, a cobiça da carne, dos olhos, do que vê, e a soberba da vida, o status quo, a soberba da vida, do poder, da autoexaltação. A Bíblia diz: isso tudo não é do Pai, mas é do mundo. E você pode avaliar o índice de mundanismo que você tem, ou que a igreja tem, conforme os valores que você tem. Se você tem como grande valor a sua satisfação carnal, a sua satisfação do que você vê, você quer, e da sua fama, do seu orgulho, do seu status, se isso é um grande valor para você, você tem um alto grau de mundanismo dentro de você. E isso não é de Deus, mas Deus é amor e tem misericórdia e paciência. Por isso a igreja está aberta para o povo de Deus ser tirado para fora. A igreja são aqueles que são tirados para fora desse sistema de valores, embora vivendo nele, não vivemos subjulgado a esse sistema. A greve vem, o supermercado esvazia, mas nós não estamos debaixo desse sistema, porque Deus, quando faltou comida, mandou vir pão do céu. Deus tem outros modos de fazer. Nós já nem cremos mais em milagres. A gente fala de milagre, mas ninguém crê mais. Uma pessoa fica enferma, o mundo cai sobre ela. Deus é um Deus que cura enfermos. Amém ou não? Amém. Nós às vezes nem cremos e ficamos atropelados, assustados, nervosos com o que está acontecendo aí fora. Não tem gasolina, ai, como é que eu vou fazer? Deus pode mandar um carro de fogo para te levar onde Ele quiser. Ora, isso é fábula, isso é historinha. Irmãos, as circunstâncias precisam surgir para a nossa fé ser liberada. Está tudo muito fácil, está tudo muito tranquilo, está tudo bem. E isso que aconteceu é um sinalzinho para a gente acordar. É muito frágil. Hoje todo mundo na modernidade, na internet. Irmãos, o sistema cai, os bancos param, não tem dinheiro. Ou pode ter dinheiro, mas não tem o que comprar. Não tem máquina para emitir nota, para passar o cartão. Isso é fatalismo? Ou não é uma coisa plenamente possível de se tornar real? Pensa comigo. Onde estamos firmados? Qual o nosso grau de mundanismo? Ou qual o nível de reino que nós temos na nossa vida? Isso tem aumentado ou tem diminuído? E Deus diz aqui em 1 João, versículo 17, e o mundo passa, e os seus desejos vão passar, mas o que permanece para sempre é a palavra de Deus. Aleluia! A propósito, irmãos,
Nós formamos uma cultura do reino de Deus relevante através de estudo, através de ensino. Porque o reino de Deus é alcançar vidas e discipulá-las, ensiná-las. É isso que Jesus disse. Qual o grau de mundanismo ou o grau de cultura do reino que temos? Quinta-feira nós temos aqui estamos empenhados num estudo bíblico de ensino, formar a cultura do reino, contrabalancear o povo de Deus com a cultura do reino, estudar a Bíblia, estudar sobre o batismo, estudar sobre presbitério, diáconos, dons do Espírito, profecia, evangelismo, missões, estudar, profetizar. Te pergunto, irmãos, aqui na igreja, nós temos nos esforçado para concentrar nossas atividades em 3 dias. Terça-feira, o que temos? Grupos pequenos, células, reuniões familiares. É um dia. Quinta-feira, está consagrado ao estudo bíblico. Quintas-feiras, encontro de casais. Quinta-feira, encontro de homens e outras atividades. E domingo, aqui, o culto celebrativo. A semana tem 7 dias, eu estou falando de 3 dias. O que você faz nos outros 4? Então, nós estamos como igreja, como organismo, nos esforçando para respeitar muito a liberdade dos irmãos, mas estamos empenhados na nossa responsabilidade perante Deus ministerial, de formar, de ensinar, de ter acesso, de dar acessibilidade à comunhão, ao evangelismo nas células, pastoreamento, ao ensino profético aqui na igreja, na quinta-feira, e à celebração e ao culto que Deus pode fazer também o que Ele quiser no domingo. Os jovens têm atividades no sábado, mas é considerado pouco. Eu considero pouco. Dos 24 horas que temos cada dia, 7 dias na semana, o tempo que vamos dedicar a estarmos aqui é pouco. Então eu convido os irmãos a mudarem a sua cultura, receber mais influência da cultura do reino e menos influência da cultura do mundo. A cultura do mundo diz assim: costumes, hábitos, tem coisas amorais que são nem boa nem ruim. Tudo no mundo ou é imoral, ou é moral, ou é amoral. A cultura do mundo, o cosmos, algumas coisas são amorais. Tem algumas poucas coisas boas, mas uma grande gama de coisas muito ruins. O mundo é como uma massa humana sem governo, que se autogoverna, faz o que deseja. Pessoas, a grande maioria, sensuais, que são guiadas pelos sentidos, não são capazes de dizer basta ou não a algo que não seja muito bom para si mesmo. Tem pessoas que estão morrendo, estão fumando, estão bebendo, estão usando drogas, estão comendo açúcar, diabéticos, não se aguentam, elas têm que fazer. Tem pessoas que estão doentes e estão com promiscuidade, são dominadas pela sua própria vontade e cobiça. Isso é o mundo, isso é a carne, a concupiscência, a cobiça da carne. Agora Jesus nos advertiu, e lá em João 14, que o diabo é o príncipe deste mundo. Deus deu a terra ao homem, mas o homem, com o pecado, entregou o principado dessa terra ao diabo. Mas Deus continua o dono. O diabo é o príncipe, mas ele é ilegal. Nós podemos dar legalidade ao seu principado com as nossas ações, com o nosso comportamento. Se somos dominados pela cultura mundana, estamos
dando ao diabo o principado desse mundo. Então, em nome da religião, nós fazemos parte de outro mundo, né? Mas Jesus disse: não peço que os tire do mundo. Aliás, Jesus disse: Deus amou ao mundo. Opa, mas espera aí, você não está falando que não devemos amar o mundo? Não é? Tiago, por exemplo, diz: infiéis, capítulo 4, versículo 4, infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Porque todo aquele que se diz amigo do mundo se faz inimigo de Deus. Mas há uma contradição? Não. Deus amou o mundo de tal maneira. Qual é a maneira bíblica de amar o mundo? Deus deu seu Filho amado, para que todo aquele que nele crê não pereça neste mundo, mas tenha vida eterna. E ter vida eterna é passar a não ser mais do mundo, mas viver no mundo. Ter a vida eterna é ser um cidadão do céu com uma missão na terra, ser sal e luz aqui na terra, e não ser um cidadão da terra que quer morar um dia no céu. Isso quem diz é religião. Eu sou um cidadão da terra que quero morar um dia no céu. Não, uma vez que eu nasci de novo em Cristo Jesus, eu já sou um cidadão do céu, e com uma missão aqui na terra. Então Jesus disse, e 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, também diz que o diabo, o príncipe deste mundo, cegou o entendimento dos homens, a fim de que não lhes resplandeça a luz da verdade. Nós que fazemos do diabo o príncipe deste mundo, com a nossa conduta, com as nossas escolhas, a igreja que sustenta muitas vezes o principado do diabo quando ela é mundana, ela é secular. O que é uma igreja mundana, irmãos? Uma igreja que pensa como o mundo, que reage como o mundo. Que você ouviu o púlpito aqui e ouviu um discurso do presidente da república, ou de um vereador, ou de um político qualquer, é a mesma coisa. Só que um fala da Bíblia, o outro fala de outras coisas. Quando a igreja é mundana? Quando se peca e não tem mais consciência de pecado, ela é mundana. Quando os jovens praticam fornicação, e não tem problema, acham que é certo. Quando os membros da igreja bebem, fumam, e acham que estão no seu direito de fazê-lo, são livres, e são, mas são mundanos, não é? Quando as pessoas são astutas, como o mundo é astuto, ainda mais os brasileiros, que gostam de dar jeitinho em tudo, corrupção, propina, suborno, isso é mundano, isso não tem no reino de Deus. No reino de Deus tem pureza, o reino de Deus tem obediência à palavra, tem referencial que é a palavra. Olha, as culturas do mundo são diversas. Os costumes, Japão, China, França, África do Sul, Egito, Itália, Espanha, Canadá, Brasil, Argentina, são diversas culturas, né? Essa miscelânea de culturas é até um negócio interessante, a diversidade, não é? Só que a cultura do reino é uma só. Em todo o mundo só tem um Deus verdadeiro. Em todo o mundo só tem um Filho de Deus verdadeiro, o Salvador Jesus Cristo. Isso não muda em lugar nenhum do mundo, nem lá no Tahiti, nem lá em Samoa, nem lá na Vila dos Confins. Jesus é sempre o mesmo, o Espírito Santo é sempre o mesmo, a palavra de Deus é sempre a mesma em todas as línguas, traduzida para as línguas, mas é sempre a mesma. A cultura dos povos é uma diversidade incrível, não é? Mas toda cultura tem um ponto
de redenção. É ali que nós, como sal da terra e luz do mundo, devemos intervir e ser bênção no mundo. E Jesus também diz em João capítulo 16, no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Esse mundo, irmãos, que é um monstro gigantesco, que tenta influenciar a igreja, para a igreja se tornar irrelevante, esse mundo foi vencido por Jesus, e pode ser vencido pela igreja. Nós não estamos aqui para ser derrotados pelo mundo, por isso que Jesus orou e disse, Pai, não peço que os tire do mundo, porque se Jesus nos tira do mundo, o mundo está condenado ao caos total. Mas se Ele nos deixou aqui, não sendo do mundo, mas nos deixou aqui, e pede ao Pai que nos livre do mal, por isso estamos vivos aqui ainda, por isso que a igreja está com a porta aberta e você está aqui hoje, porque Ele tem nos livrado do mal, porque se Ele não tivesse nos livrando do mal, nós nem aqui estaríamos, entende isso? Aí ele diz no versículo 17 de João 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E em 1 João capítulo 5, versículo 4, diz, essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Fala para quem está do seu lado, a sua fé vence o cosmos. Quando somos mundanos, meus amados irmãos, somos derrotados, não há fé, a nossa fé não vence, ela é derrotada. E pelo que me consta, a mente de Cristo é a fé, crer, ter a mente de Cristo. Você tem a mente de Cristo? Ou a sua fé é derrotada? Não é? O mundo vence. Nós somos destinados, chamados por Deus para vencer o mundo pela fé. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, meus amados irmãos, a igreja relevante é a igreja que cresce no perfil do reino de Deus, nos valores do reino de Deus, nas prioridades do reino de Deus, na palavra do reino, no espírito do reino, nos dons do reino, nas missões do reino. Embora estejamos no mundo, mas estamos aqui agredindo o príncipe deste mundo o tempo todo. Por que que o diabo quer acabar com a igreja? Por que que o diabo tem matado milhares de pessoas lá no mundo islâmico? Não são os muçulmanos que matam, é o diabo que mata, porque o diabo é enganador e mentiroso, e engana multidões das culturas do mundo. Então eles vêm e matam, porque os cristãos, a igreja, importuna os planos do diabo, e ele sabe que está vencido, e ele sabe que tem pouco tempo, ele não dá trégua. E se você for tolo, ceder a esse mundanismo que vem como uma enxurrada na sua vida, na sua casa, na sua família, na igreja, se nós alisarmos esse maldito, nós vamos nos tornar irrelevantes. Que bonito, Igreja Nova Jerusalém, olha que gostoso salão, irmãos abençoados, boas pessoas, irrelevantes? Não aceite essa ideia. Nós não aceitamos essa ideia. Por isso estamos lhes falando nessa noite, essa palavra. Nós não existimos para sermos irrelevantes, o sal que vem a ser pisado pelas nações. Você já percebeu que pessoas passam pela sua vida com indiferença? Você já percebeu que pessoas vêm na igreja em pecado e conseguem participar do culto todo? Pecados graves, e vão embora. Irmãos, põe um espelho na sua frente, que Deus possa fazer brilhar o seu rosto,
como diz lá em Mateus 5, brilhe a sua luz. Irmãos, se um pecador em pecado contumaz vier à sua presença, ou dentro da igreja, ou na sua casa, que ele possa realmente, diante do Senhor que está habitando em nós, cair de joelhos, arrependido. Irmãos, a igreja está com a porta aberta para os pecadores, mas que em nome de Jesus, eles venham aqui na frente chorando, arrependidos, e confessem seus pecados. Isso é a igreja do reino. A igreja do mundo não, entra e sai, vai aceitando tudo, vai mundanizando tudo. Não, irmãos, chame pecadores para vir para a igreja, chame os piores, mas que eles não saiam da igreja sem ter um impacto com a presença de Deus na sua vida, na minha vida, na vida do corpo de Cristo, não só do pastor, mas de todos. Se for o caso que a pessoa caia endemoniada, será liberta, que ela seja revelada, para ser livre, não para passar vergonha. Ora, quem aqui, quando se converteu, não se sentiu envergonhado pelo seu pecado, se sentiu envergonhado pela sua vida mundana, de onde você veio? Se você não se sentiu envergonhado, talvez você não tenha se convertido, talvez você não seja uma nova criatura, porque o mundo é vergonhoso, irmãos, é vergonhoso. Vamos dizer, fornicar, praticar sexo fora do casamento, é vergonhoso. Encher a cara, se embriagar e pôr na internet as fotos com copinho, com taça, isso é vergonhoso, é feio. Se drogar, é vergonhoso, é uma coisa grosseira, é uma coisa baixa. Mentir, viver na mentira, enganando uns aos outros, nunca vai enganar Deus. Isso é vergonhoso, isso é baixo, isso é mundo. Estou falando essas coisas para todos nós irmos avaliando o nível de mundanismo que está presente dentro da nossa vida, da nossa igreja. Precisamos pôr fora isso. Que fruto vai ter o evangelho na nossa vida se vivemos no mundo? Embora vivemos no mundo, mas não somos do mundo, não somos governados pelo mundo. E estamos aqui por amor, não sendo do mundo. Como Jesus, provamos que amamos o mundo porque ficamos aqui, para ser sal e luz. Agora, ficar aqui de maneira irrelevante é a maior tolice, é a maior bobagem. Ficar aqui para curtir o mundo, os prazeres dessa vida, ora, é tolice, porque os maiores prazeres, os melhores prazeres, são os prazeres eternos, do gozo da presença de Deus, e eles começam pela fé agora. Quando foi a última vez que você veio numa reunião de oração e teve regozijo na presença viva de Deus? Você percebeu a glória de Deus? Quando foi a última vez que você liberou os dons do Espírito Santo que Deus te concedeu? Quando foi a última vez que você foi cheio do Espírito e falou em línguas na presença de Deus, na igreja, ou na reunião de oração, na célula, em casa? Qual foi a última vez? Isso é reino de Deus, esses são os nossos valores. Qual foi a última vez que você foi numa vigília para orar para valer, para exercitar a oração para valer? Não aquela oraçãozinha de 5 minutos, 2 minutos, mas persistir, orar a Deus com instância. Isso é reino de Deus. Irmãos, Deus diz lá em João 3,16, 17 e por diante, que Ele não veio para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele, através de mim e de você. Mas Ele diz, a condenação é esta,
em João 3, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. A luz veio ao mundo. Essa é a condenação. Deus não está aqui para condenar ninguém. A palavra não está sendo dita aqui para condenar ninguém, mas para a gente usar de inteligência espiritual do nosso sacerdócio para avaliar a nossa vida, se o nosso cristianismo vai dar fruto ou não. É claro que se formos mundanos não vai ter fruto. Qual o fruto do mundanismo? Pecado, frieza, apatia. Esse é o fruto do mundanismo. E qual é o fruto do reino de Deus na igreja? Rosto brilhando, amor, paixão. Qual o nível de paixão que você tem? Que nós temos? Qual o nível de paixão? Então, irmãos, faça uma avaliação. O livro de Apocalipse, já chegando na conclusão. Apocalipse 3, carta à igreja de Laodiceia. Sabe, irmãos, a igreja de Laodiceia é a igreja da indefinição. E quando a igreja tem predomínio mundano, ela é indefinida. As pessoas precisam ver na sua vida e na igreja a diferença, a excelência, porém cheios de amor. Uma igreja que tem o predomínio da cultura do mundo, as pessoas não vão se converter, não vão buscar o Espírito Santo, elas vão ter uma conversãozinha mental. E em contrapartida, a igreja que é extremamente só o reino e se isola da comunidade do mundo, como os Amish lá na América e outros, ela também deixa de ser relevante, porque a missão nossa é no mundo. Nós não temos uma missão dentro da igreja. A nossa missão é para o mundo. A igreja está aqui para o bairro, para a cidade que nós vivemos aqui, para os perdidos que passam aí na porta. Você não pode vir para a igreja e entrar num lugar que é outro mundo. Não, o mundo está aqui também, mas está aqui para ser subjugado pelo reino de Deus. E lá na igreja de Laodiceia há uma indefinição, porque não és quente nem frio, porque és morno. Versículo 15, 16, vomitar-te-ei da minha boca. Vomitar-te-ei da minha boca. E tu dizes que é rico, satisfeito, tem muitas coisas, está pleno, eu tenho Jesus, eu tenho tudo. E aí a palavra de Deus diz à igreja de Laodiceia: não sabes que és um pobre, desgraçado, cego, nu. Aí o que devemos fazer então diante de tal realidade? Então Deus diz assim, Jesus, a palavra diz: aconselho-te que compre de mim ouro refinado, vestes brancas de linho puríssimo, alvas, pureza, para que te vistas, te revistas, e compre também colírio para ungir os seus olhos, para que veja, para que tenha visão do reino. É totalmente diferente da visão do mundo. Todo cristão nascido de novo pode abrir os olhos e ver o reino, ver os propósitos de Deus. O que fazer então? Comprar, lançar mão dos nossos recursos, da nossa inteligência, da nossa capacidade intelectual, nossos dons e talentos, das nossas riquezas materiais, das nossas riquezas intelectuais, para comprar ouro refinado, roupas brancas de linho fino, comprar a pureza, comprar colírio para que vejas, investir tudo para ser puro, ser santo. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade.
Compre isso, pague o preço. A igreja disponibiliza, o ministério está disponibilizando. Veja, abre os olhos, tenha visão, saia da passividade, como o Pedrinho orou aqui, perdoa-nos a nossa passividade, isso mesmo, passividade é terrível. Nós somos o povo de Deus ativo, o exército de Deus que se levanta, que marcha. Nós não somos um povo dormente, passivo. Não sei, não estou com vontade. Está tudo difícil. Dia, azar. Que coisa. Não, irmãos, nos levantamos e estamos de pé. Salmo 24, uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e permanecemos de pé. E em teu nome hastearemos bandeiras. E a Nissi, o Senhor é nossa bandeira. Aleluia. Eu quero chamar o ministério de louvor aqui. Nós não acabamos ainda. Nós vamos cantar, gerar isso no espírito. Tira só da sua mente, passa tudo isso para o coração, em nome de Jesus. Passa para o seu coração. E nós vamos cantar um louvor que mexe com essa parte. E diz assim: Senhor, por eu te amar, eu quero ver tua vontade em mim. Me leva para a cruz. Eu quero reinar como Cristo reinou. Eu quero ver o mundo, o pecado e minhas vontades sujeitos lá na cruz. Esse é o reino de Deus. Aqueles que foram tirados do mundo, mas que vivem no mundo para salvar o mundo. Esse é o reino de Deus. Passa pela cruz. Irmão, um cristão mundanizado não conhece a cruz, não valoriza a cruz de Cristo. Um cristão mundanizado não reconhece o sacrifício na cruz de Jesus. Um cristão mundanizado pisa no sangue que foi derramado na cruz, não dá valor ao que Jesus fez. Um cristão do reino, quando entra na igreja, entra chorando, de se sentir indigno, mas a misericórdia de Deus triunfa, e ele agora, por amor do Pai, é salvo, é redimido, e dá tudo por aquilo, compra com todas as forças que tem, com todos os recursos que tem, essas vestes brancas. Vamos lá? Em nome de Jesus. Senhor, por eu te amar, eu quero ver tua vontade. Aleluia. Glória a Deus. Sabe quando que o mundo é vencido na igreja? Quando a cruz está bem alta aqui, na igreja, na sua vida, na nossa vida. O lugar do mundo é a crucificação. Sermos crucificados todo dia com Cristo, todo dia. Esse é o lugar do mundo. Não é dominando a nossa vida, não. Deus nos capacitou para vencer o mundo. No mundo tereis aflições. Irmão, fala para quem está do seu lado: tem bom ânimo. Tem bom ânimo, irmão. Tem bom ânimo, irmã. Vamos vencer com Jesus o mundo. Ele não vai nos vencer. Em nome de Jesus. Ela vence o mundo. Aleluia. Louvado seja Deus. Só mais uma coisa. Eu quero ver hoje isso se tornar realidade. Sabe? Para baixo o mundanismo. Se você quer dar um basta nesse mundanismo, que às vezes involuntariamente vem sobre a sua vida e invade a igreja, e às vezes a gente fica distraído, sei lá, aonde você cedeu, qual a sua negligência, não sei, mas se você quiser confessar seu pecado,
se dobrar e dizer basta. Sabe, quando a gente confessa, a gente abre o coração, aquele tem autoridade no mundo espiritual. Se você fica caladinho aí, o diabo vai prevalecer, persistir. Se você quer romper, nós vamos cantar mais um cântico aqui. Quando você vier aqui, você quiser vir no fim, nós vamos orar por você. Os pastores, presbíteros, líderes de células, as mulheres, esposas, vão estar tudo aqui disponíveis para você. Quantos quiserem dizer, eu quero pôr um fim nessa história, em nome de Jesus. Eu quero vencer o mundo pela fé. Eu não quero ser derrotado da fé. Em nome de Jesus. Eu quero vencer o mundo pela fé.